Olá, meus queridos alunos do 7º ano, sou o professor Luiz Cláudio, de língua portuguesa, e estamos aqui para mais uma videoaula, concluindo o assunto sujeito. Hoje vamos falar sobre a oração sem sujeito. Embora a gente tenha aprendido que o sujeito é um termo básico, é um termo essencial da oração, existe a oração sem sujeito, ok? Vejam este exemplo aqui, ó. Ventou muito ontem à noite. Nesta oração, não existe um ser, não existe uma pessoa a quem eu possa atribuir essa ação de ventar. Nós vimos por definição, lá no início, quando começamos a estudar o sujeito, que o sujeito é o termo da oração que pratica ou sofre a ação do verbo. Nesta oração, ventou muito ontem à noite, ninguém pratica essa ação de ventar, ok? Por isso que eu digo que esta oração é uma oração sem sujeito. Trata-se de verbo indicador de fenômeno da natureza, assim como chover, trovejar, amanhecer, relampejar, nevar. Então, estes verbos que exprimem fenômenos da natureza, eles são verbos que constituem orações sem sujeito. As orações sem sujeito são formadas por verbos como esses, chamados de impessoais. Então, esses verbos que exprimem fenômenos da natureza são chamados de verbos impessoais. Por quê? Porque eles não se referem a nenhum sujeito. Um detalhe importante, eles estarão sempre na terceira pessoa do singular. Sempre na terceira pessoa do singular, ok? Aqui é mais tranquilo de entender. Existem alguns outros verbos impessoais que nós vamos ver daqui a pouco, que muita gente fala errado. Por quê? Porque flexiona, coloca no plural. Então, os verbos impessoais que formam orações sem sujeito, eles sempre estarão na terceira pessoa do singular. Porém, é preciso atenção que nem toda oração que expressa fenômeno da natureza possui verbo impessoal, ok? Então, nós precisamos analisar cada oração. Vamos ver aqui um exemplo. A chuva batia no telhado. Qual é o verbo desta oração? Batia. Chuva é substantivo. Quem batia no telhado? A chuva. Então aqui eu tenho uma oração com sujeito explícito, a chuva, pratica a ação do verbo, bater, ok? E o núcleo é chuva, sujeito simples, um núcleo apenas. Perceberam a diferença da oração anterior? Então aqui, chuva não é verbo, é substantivo, tudo bem? Chovia fortemente. Já esta oração não tem sujeito, porque aqui eu tenho um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Chovia. Quem chovia? Não faz sentido. Ninguém é responsável pela ação do verbo, ok? Neste caso eu tenho oração sem sujeito. Também os verbos fazer e haver, quando impessoais, eles constituem oração sem sujeito. Vamos ver os casos em que esses verbos são impessoais. O verbo fazer, quando indica tempo que passou. Faz 20 dias que cheguei aqui. Então, este verbo fazer, ele indica tempo decorrido. Fazia 2 meses que eles estavam namorando. Verbo fazer, indicando tempo passado. Aqui sim, muita gente fala errado. Como? Faziam 20 dias. Não existe faziam 20 dias. Este verbo é impessoal, esta oração é sem sujeito, e este verbo ele estará sempre na terceira pessoa do singular. Faz 1 dia, faz 10 dias, fazia 2 meses, fazia 1 mês. Não existe faziam 2 meses. Este verbo estará sempre na terceira pessoa do singular, quando indicar tempo que passou. Sendo assim um verbo impessoal, constituindo uma oração sem sujeito.
Condições climáticas. Como faz calor no deserto? Amanhã fará muito frio. Então vejam que o verbo fazer, ele está indicando condições climáticas. Neste caso, ele também é impessoal, e essas duas orações, portanto, são orações sem sujeito. Verbo haver com sentido de acontecer ou existir. Havia 1000 pessoas no comício. A gente ouve muito assim, haviam muitas pessoas. Nunca. Verbo haver no sentido de existir é impessoal, terceira pessoa do singular sempre. Houve 3 reuniões, jamais houveram 3 reuniões. Verbo haver no sentido de acontecer, impessoal, oração sem sujeito, sempre na terceira pessoa do singular. Ok? Prestem atenção agora que os verbos acontecer e existir não são impessoais. Ok? O verbo haver no sentido de acontecer e existir é impessoal. Os verbos acontecer e existir não. Por isso, existiam 1000 pessoas, aconteceram 3 reuniões. Estes verbos aqui não são impessoais. Agora, se eles forem substituídos pelo haver, o haver é impessoal e não será flexionado em número, ele ficará no singular. Houve 1000 pessoas, houve 3 reuniões. Existiam 1000 pessoas, aconteceram 3 reuniões. Ok? Cuidado para não se confundir. Quando a gente vai identificar e classificar o sujeito de oração, isso aqui não tem na apostila, então eu gostaria que vocês anotassem, porque é um macete que o professor sempre faz, para a gente não errar. Façam sempre essas 4 perguntas. Alguém pratica a ação do verbo? É possível identificar quem pratica? Está visível na oração? Tem quantos núcleos? Vamos na prática para a gente entender essas perguntas? Nevou na serra ontem. Primeira pergunta: alguém pratica a ação do verbo? Eu posso atribuir a algum ser a ação deste verbo? Não posso. Então aqui eu já tenho de cara oração sem sujeito. Falaram mal de Nestor. Alguém pratica a ação do verbo? Sim, porque eu estou dizendo aqui na oração. Alguém falou. Então eu vou para a segunda pergunta. É possível identificar na oração, pela desinência do verbo ou pelo contexto? Quem falou mal de Nestor? Alguém. Falaram. Então aqui eu tenho uma oração de sujeito indeterminado. Gosto de dias ensolarados. Primeira pergunta: é possível atribuir a alguém a ação do verbo? Sim. É possível identificar? Também. Então não é nem oração sem sujeito e nem sujeito indeterminado. Está visível na oração? Não está. Sujeito oculto. Qual é o sujeito desta oração? Eu gosto. Pela desinência do verbo, eu chego à classificação do sujeito. Vamos ver essas duas últimas. Mário está feliz, José e Maria chegaram. Nas duas orações, é possível atribuir a alguém a ação do verbo? Sim, não é oração sem sujeito. É possível identificar? Também sim, não é sujeito indeterminado. Está explícito, visível na oração? Também sim, não é oração de sujeito oculto. Quantos núcleos tem? Na primeira aqui, Mário, um núcleo, sujeito simples. Na outra, José, Maria, 2 núcleos, sujeito composto. Então, fazendo sempre essas 4 perguntas, eu chego com facilidade à classificação do meu sujeito. Vamos praticar então atividades 10, 11 e 12 das páginas 86 e 87, o teste 4 da página 89, o ortografado 88 e o em casa 4 da página 90, ok? Quaisquer dúvidas que surgirem, nós iremos em breve nos encontrar na sala de aula virtual. A coordenação já está formando essas salas e a gente vai resolver exercícios, tirar dúvidas e aproveitar também para matar um pouco de saudade. O professor está com muita saudade de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, continuem estudando, fiquem com Deus e até a próxima aula.
Tchau, tchau, pessoal.